Olá pessoal, boa noite, todos bem? Doutor Diego Nogueira aqui falando com vocês mais uma vez. Olha só, estamos agora ao vivo, mais uma live, né? Mais um momento aí de nós falarmos da gestão do nosso negócio, falarmos aí do crescimento do nosso negócio. Consequentemente, sempre há para nós aqui a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de crescimento e claro, né? Hoje nós temos aí convidados importantíssimos, empresários importantíssimos aqui da nossa cidade de Paracatu e esse momento nada mais é do que uma oportunidade realmente dos empresários virem aqui, falar dos seus negócios, falar do que estão aplicando dentro dos seus negócios e estão efetivamente dando certo e claro, por que não fazer um pitch de venda, falar do que realmente vivenciam dentro do seu negócio na prática. E hoje nosso convidado especial é o Laislan, né? Laislan aí, dono da Seven Outlet. Vou aceitar ele aqui na nossa live e consequentemente vai trazer para nós aí insights poderosos. Vamos lá, Laislan, já fez aqui a sua solicitação. Enquanto ele entra, pessoal, é importante nós falarmos, né, aqui para vocês, que a nossa live hoje, ela é praticamente assim o tema, né, da ideia, a ação, como tirar os projetos do papel sem esperar as condições perfeitas, né, para esse negócio, tá bom? Laislan já está aqui ao vivo. Boa noite, Laislan. Fala, doutor Diego, uma excelente noite para você. Como que o senhor está? Graças a Deus, aqui estou tudo bem, tudo na paz. Melhor agora falando contigo, né? Como até mencionei anteriormente, fiquei muito feliz aí Eu que fico agradecido com demais. o fato aí, né, de você ter aceitado participar com a gente dessa live. A gente sabe o quanto, né, o ato de empreender toma tempo, né? Eu já passei e passo por isso aqui no meu dia a dia também e, consequentemente, eu sei que o tempo aí do empresário é precioso, mas né? Fico feliz aí por você ter disponibilizado esse tempo, estar aqui com a gente nesses momentos, nesses minutos, que diga-se de passagem, passa muito mais rápido do que você imagina. Mas, Certeza. né? Seja muito bem-vindo. E para nós começar, queria que você contasse para a gente quem é o Laislan, de onde Laislan veio, o que o Laislan faz da vida, enfim, passa para a galera aí, permita, né, com que essa galera possa te conhecer melhor. Fala para a gente. Doutor Diego, primeiramente, uma boa noite para o senhor. Boa Quero noite. agradecer a Deus pela oportunidade, né, de estar aqui compartilhando um pouco da experiência que ele tem me feito passar durante esse pouquinho de tempo sendo empreendedor aqui na cidade de Paracatu. Quero agradecer também tanto o senhor quanto a sua esposa pelo convite. Né? Depois de ter sido intimado, eu não poderia ter corrido dessa, mas É fiquei isso aí. muito feliz de verdade mesmo pelo convite. E o Laislan é uma pessoa muito simples, né, que está mostrando seu posicionamento dentro de Paracatu hoje, que está mostrando o Sim. posto, que está mostrando a garra, né, de ser um verdadeiro lutador por aquilo que busca, por aquilo que almeja. Né? Eu Sim. tenho 26 anos, eu tenho duas lojas hoje aqui na cidade de Paracatu. Uma é a Amorella, né? Que a gente iniciou as atividades primeiro nela. Hoje ela tem 1 ano e 4 meses. E a Seven hoje ela tem 8 meses apenas. E Sim. acredito que é isso. Sou natural de Paracatu mesmo. E é isso. Esse é o Laislan. Muito bacana, Laislan. Laislan, a gente sabe aqui, inclusive a gente até vivencia, né, no nosso dia a dia, acompanha aí a sua rotina, um pouco do que você faz, né? Inclusive já dá para ver aí no tema de fundo, né, as informações a respeito da gestão, Canva de processo, Canva de cultura, enfim. Conta para a gente um pouquinho do que você vivencia na prática, né? O que te fez empreender, na verdade? E assim, eu acho que é importante esse momento. Conta um pouco da sua história, né? O que te fez chegar até a Seven Outlet? Bacana demais, doutor Diego. O que me fez chegar a empreender, né, eu acredito que seja pela condição, né, que a gente vive. A gente sempre quer buscar algo melhor, tem um sonho, um objetivo. Desde cedo eu comecei a empreender, Sim, então eu comecei a vender, né, tênis ali desde cedo. Então eu consegui alcançar isso com o tempo, né?
Mas a forma... Desculpa aqui, estava colocando o telefone aqui em cima para não perder o time. Mas, doutor Diego, o que me fez chegar aqui, eu acredito, hoje, foi a persistência de lutar por aquilo que eu acredito, de lutar pelo aquilo que, né, eu sempre corro atrás, atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos. Mas voltando lá, Islan, lá dos 12 anos, né, acompanhei meu pai ali em obras, então eu pude estudar um pouco na parte de, de engenharia mesmo, tudo voltado para engenharia civil. Primeiro eu fiz o técnico em edificação e depois, né, concluí com a engenharia civil. Depois, né, acompanhando minha mãe também muito novo, passando roupa aí na casa de algumas pessoas, inclusive o Vicente da Terceira Onda era um deles. A Sim, gente via, né, a realidade que eles tinham ali no dia a dia. E então a gente, com o tempo, eu fui vendo como que era empreender, né? Como que era a vida do empreendedor. Não era que era mais tranquila, mas a pessoa tinha pessoas ali para trabalhar, tinha um tempo para passar o final de semana com a família. Então, sim, assim, eu fui vendo aquilo ali e foi assim, caramba, a realidade dos meus pais hoje, eu não quero, né, futuramente, não como, como que eu posso dizer, excluindo aquilo que eles construíram com tanto carinho, com tanto amor para a gente, sim, mas até eles mesmos nos incentivaram, né, a procurar melhorias, correr atrás dos estudos, que foi um legado que eles deixaram e deixam aqui ainda para a gente. sim. Então, assim, eu acredito que todo esse processo aí me fez chegar até aqui hoje. E eu acredito que seja isso. É isso aí, Laisla. Fico feliz por você compartilhar com nós essa história, né? Eu recordo até que você já citou, não lembro se foi no Start, quando nós tivemos aí a oportunidade de sermos palestrantes, né, juntos. Você citou alguma coisa que trabalhava, acho que na Kim Ross, não é isso? Isso, eu sou um ex-minerador, vamos dizer assim, né? Hã? Eu sou um ex-minerador. Perfeito. E como Então, eu acho que é muito importante essa questão aí das histórias, por quê? Porque as histórias conectam pessoas, com né? Então, certeza. as histórias elas fazem com que as pessoas efetivamente criam ali um network, um relacionamento, né? Porque assim, talvez o que você passou lá atrás, o que você plantou, superou, talvez seja o que algum empreendedor esteja enfrentando hoje, Isso é né? verdade. Dificuldade de sair, muitas das vezes, do CLT e partir para o empreendedorismo em si, isso muitas vezes gera dor, gera dificuldade, gera ali anseios, ansiedades, medos. Eu queria que, assim, como eu já conheço um pouquinho do que você passou, eu queria que você citasse, né, para a nossa audiência, o que efetivamente você passou e o que você enfrentou e como você driblou essa situação. Então, doutor Diego, eu comecei minha carreira como CLT lá no SESC, né? Voltando lá no início mesmo. Eu comecei no SESC daqui de Paracatu, trabalhando como auxiliar de serviços gerais. Então, a gente tinha ali um trabalho todos os dias de varrer aquelas ruas ali, ou seja, para quem conhece o SESC, sabe a quantidade de árvores que tem lá. Então, a gente, né, varria incansavelmente. Eu achava até engraçado que a gente varria quando eu olhava para trás, estava cheio de folha de novo. E eu me perguntava, por que a gente varre todo dia sabendo que vai cair folha, né? Mas era um processo que eu estava passando ali. E hoje eu entendo que tudo isso me fez, né, chegar aqui hoje. Mas vamos lá. Quando eu trabalhava lá, eu já estava cursando o meu curso técnico de edificação. E a minha turma era toda terceirizada da Kim Ross, era de Efra. Mas eu era uma pessoa que não sabia disso. Eu estudava com eles, mas não sabia que eles trabalhavam lá. Sim. Então, depois ali de todo o processo, né, que eu fiz o curso, tudo bonitinho, trabalhando lá no SESC, catando folha, enchendo bag todos os dias, empurrando carrinho, estudando muito, eu consegui o meu diploma como técnico de edificação. E chegou no final do curso, a gente ia sair para uma pizzaria, eu nunca esqueço isso.
eles me ofereceram a oportunidade, né, de estar me levando lá juntamente com a equipe. Eu não fiz nem o esforço de eu levar o currículo, esses que foram buscar na minha casa, eu lembro como hoje. E eles viram, né, a dedicação que eu tinha ali com os estudos, de correr atrás daquilo que eu tinha como objetivo, que era me formar. E com o tempo eles me deram essa oportunidade aí nesse dia, né? E aí eu fiquei assim encantado e eu fiquei, não sabia o que eu falava, não sabia o que fazer. Eles falaram assim, nós temos uma oportunidade para você, se você vê que é viável e quiser, nós vamos buscar o currículo com você amanhã, você faz lá hoje e bem provável que vai te chamar. E nisso tinha encarregado lá trabalhando, tinha laboratorista, tinha também fiscais também trabalhando lá. Era uma exigência que a DIEFA estava tendo para os trabalhadores lá se capacitarem para subir de cargo. Então, eu já estava me capacitando sem mesmo estar empregado. Que bacana. Então, eu entrei lá como, no ano de 2018, como auxiliar de laboratório. E com isso, né, eu fui trabalhando lá, fui conseguindo subir aos pouquinhos. De auxiliar de laboratório, eu consegui ir para fiscal 1, depois eu fui para fiscal 2, depois eu trabalhei como responsável técnico na frente de algumas áreas lá da Kinross, principalmente barragem. Trabalhei com sondagem, me capacitei como uma pessoa à frente ali de estar trabalhando com sondagem. Uhum. Nessa época, eu cuidava de 6 frentes de serviços lá dentro, então eu me lidava com várias outras empresas, inclusive, doutor Diego, eu vou contar algo bem engraçado aqui agora, que eu Sim, acho que é bom a gente compartilhar isso, né, pela oportunidade. sim. Eu mandava os relatórios todo em inglês, e eu não sabia falar inglês. Então, a gente tinha um aplicativo lá dentro da empresa, né, que eles dava para a gente como ferramenta para a gente trabalhar, e eu comunicava com eles em inglês. E aí eu falava assim, caramba, por que eu tenho que falar com eles em inglês, né? E muitas das vezes não entendia. Mas era, né, a oportunidade de levar a sério aquilo ali que eu tinha como objetivo, de me formar naquela área, de pegar como garra mesmo e fazer acontecer de todas as formas. E aí eu peguei, entrei na engenharia civil. Teve uma área lá que eu trabalhei que eu não gostei muito, que foi a manta. Então, se tiver Hum. alguém aí me assistindo que já trabalhou lá, sabe o tanto que lá é sofrido. É pior que trabalhar de servente pedreiro. Lá Eita. é pior. É 2 vezes pior, porque lá tem a alta caloria da manta, né? Que para Uhum. não ter o contato com o rejeito com o chão, para não é, ter contato com o lençol freático, né? Não Uhum. poluir nada desse tipo. Então, essa manta, ela só poderia ser, vamos dizer assim, colada uma a outra com alta temperatura e no sol. Então, Sei. tinha o sol da manta, tinha o calor da máquina e o calor que vinha de cima. Então, Entendi. era muita tristeza trabalhar lá, mas foi um processo. Inclusive, eu tenho um vídeo. Amanhã eu vou até postar esse vídeo para quem quiser ver. Eu lembro que era na data 7. Eu lembro que era na data 7, só não lembro qual mês que era. Eu falei lá no vídeo que Hum. aquilo ali era temporário, né? O processo que eu estava passando lá era temporário e que eu sabia que algo à frente ia acontecer e que eu não ia ficar ali por muito tempo. Então, desde aquela época que eu trabalhava lá, eu já, né, me abençoava com palavras que eu não ia ficar ali com muito tempo. Eu ia conseguir algo melhor. Não que lá era ruim, mas não era aquilo que eu queria. Aquilo ali era só uma parte do processo que eu tinha. Depois que eu saí de lá, eu fui trabalhar com iCut. Quem não sabe, é uma máquina de poda. Então, como recebi um pouquinho a mais, eu falei assim, cara, eu vou entrar nesse negócio. E era lá também, nessa empresa de EFA mesmo. E aí Sei. eu fui para essa área, e aí manuseava o iCut pelo um controle remoto. Era igual um carrinho de Tá controle remoto, só brincando. que era maior. E aí ele podava. Só que também não era legal, galera. Você ficava andando o dia todo, porque você tinha que ir acompanhando o carrinho. E aí, depois, eu recebi uma oportunidade, porque eu tinha ganhado como que chama, cara? Agora eu esqueci o nome.
aquelas campanhas de segurança que tem, e aí tinha essa campanha de segurança e eu ganhei, então no final do ano eu não poderia sair. Eu tinha que ficar 2 anos seguidos fichado, né? Porque todo final de ano, como lá é construção, então tem a data início e a data fim. Então, nessa data fim, você era, né, mandado embora para no outro ano você ser chamado. Então, como eu tinha ganhado a CIPA, lembrei, como eu tinha ganhado a CIPA, Sim. então eu tinha que ficar, eu não podia ser mandado embora. E no final do ano não tinha atividade, ou seja, não tinha atividade para eu trabalhar. Automaticamente eu ia para a empresa, com certeza eles iam me dar alguma atividade para eu fazer, mas não ia ser nada relacionado àquilo que eu fazia. Então, surgiu a oportunidade de eu estar indo para a usina hidrelétrica da Kinross, lá em Caçu e Cachoeira Alta. Então, eu peguei e fui com essa missão de aprender. Era um sonho também conhecer a usina hidrelétrica, eu nunca tinha conhecido. E nessa época, eu já estava na faculdade. E tinha entrado aquela greve ali logo no início, que estava tendo muita Covid e tal. Então, eu vi como oportunidade e falei, cara, é a minha vez agora, eu vou. Eu tenho certeza que se algum dia eu precisar voltar, eu vou voltar, né, com um cargo melhor pela experiência que eu vou estar adquirindo. Sim. E foi certo, né? Eu fiquei lá 3 meses, conforme o planejado. Voltei para Paracatu. Quando eu voltei, eu já voltei como estagiário Kinross, ou seja, então de terceirizado eu fui para efetivado, né, ali como estagiário Kinross. Depois do estagiário, eu fui contratado como auxiliar de higiene ocupacional, só que eu já ganhava como analista, pela minha função ali dentro da empresa. Então, foi basicamente isso. E depois dali, né, que eu decidi mesmo encerrar minha carreira por ali e começar a empreender. Eu acho interessante, Laislana, justamente sua história, porque assim era muito assim assertivo que você estava caminhando, né, para o caminho da engenharia, para o caminho da mineração, né? Tudo indicava que você estava no caminho de permanecer ali, né? Ah, Certeza que claro que, né, para isso depende de uma dedicação da sua parte, né, um reconhecimento por parte da empresa, um reconhecimento, né, como você citou aí, como você era participante da CIPA, né, CIPA, só para a gente falar aqui para os nossos telespectadores, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. isso, perfeito. Aham, Isso é comissão, é alguma coisa nesse sentido. aham, Então, assim, claro que tudo isso aí depende de um reconhecimento até dos companheiros, dos colegas de trabalho e daí por diante, porque afinal é a comissão que representa os colaboradores junto da empresa, né? com certeza. Então, assim, o seu caso me chama muita atenção justamente por isso. Você se preparou para estar ali, né? De certa forma, a gente não vê uma preparação imediata para estar dentro do empresariado, né? Dentro do empreendedorismo, né? Mas, assim, eu sempre costumo dizer que a gente precisa ficar muito atento às coisas do nosso dia a dia, às coisas do nosso trabalho, por quê? Porque o empreendedorismo, as vendas estão em toda parte. Com E certeza. estando ela em todas as partes, você pode aproveitar cada momento para você aprender um pouquinho mais, correto? Então, assim, muito importante, né? Eu te agradeço assim, por você compartilhar conosco a sua história, compartilhar conosco o que você efetivamente vivenciou, porque isso realmente é importante para aqueles que estão nos acompanhando. E hoje, né, quero aproveitar esse momento para dar as boas-vindas aos que já estão nos acompanhando, aos nossos telespectadores, né? Em especial, olha, já tem bastante pessoa aqui nos acompanhando. Valerinha, Patrine Siqueira, Edma Nogueira, Ronilson, lá da Madame Tecidos, né? Ronilson é um espetáculo também, né? Sensacional. Quero até já estender aqui o convite para o Ronilson participar com a gente aqui também. O Ronilson que está empreendendo aí com toda a força, com todo vigor, né? É hora de trazer um pouquinho do que você tem aplicado aí no seu negócio para os demais empreendedores, para que eles tomem conhecimento do que efetivamente está acontecendo aí dentro do seu negócio e que está dando certo, né? Rick, lá da Rick Barber, né, lá da barbearia. Rick também é referência, esteve com nós na última
segunda-feira, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Doutora Lívia Mendes, advogada aqui do nosso escritório, participa com a gente ativamente, né? Osnei Martins, Fredila, Ronilson, Ana Luísa Carmo Araújo, Diva Story, né, minha esposa aí, ó, Diva sempre participa, né? Eu acho que ela fica com dó, pô, não participa, ela vou participar aqui, já que não tem ninguém participando, vou deixar algumas perguntas. Pessoal, olha pra você ver, né? Mas é só o começo, doutor Diego. Isso é bom, todo começo é assim mesmo. Com Depois vai ter certeza. 18 mil pessoas aí acompanhando e vai ser super. Olha aí, ela até comentou, né? O improvável se tornando provável, ir na casa, buscar o currículo, é muito provável de se ver. Então, assim, ela Mas nem eu acreditei. e realmente faz sentido, né? É algo que realmente a gente precisa valorizar os pequenos momentos, porque um pequeno momento muda a nossa vida, né? Jesse Andriele Correia, Jesse, espero que eu tenha falado correto, né? A Nayara Albernaz também está aqui com a gente, Adriane Silva, Isabela Batista, José Newton. Então é isso aí, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui. E como eu sempre menciono, né? Natália Herr acabou de entrar aí também. Como eu sempre menciono, pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixe a pergunta de vocês aqui que nós vamos responder ao vivo, tá bom? Antes de nós darmos seguimento, Laislan, tá tendo um retorno de um ruído aqui para mim. Será que está chegando para os demais também? Pessoal, vocês que estão na live, está tendo algum retorno de ruídos aí? Fala com a gente. Comentem aí, por favor. Você está com algum outro telefone ativo aí? Não, tô não. O outro tá desligado. Tá me Perfeito. ouvindo tranquilamente? Tá tendo ruído, alguma coisa do tipo? Tá dando para te ouvir, só que de vez em quando a gente tem alguns ruídos. Mas vamos lá, se não tá tudo ok aí, se estiver dando para ouvir, né, tranquilamente, sem interferência, nós vamos dar continuidade, né? A Adriana já comentou aí, o meu tá tranquilo, então vamos dar seguimento. Laislan, você tendo retorno de áudio aqui, é isso aí. Giovana aí já tá funcionando, a Laislan é fera, sou fã, viu? Muito bom, muito bom, muito bom. Laislan, fala pra gente, né? Vou iniciar aqui com algumas perguntas que inicialmente eu separei, porque para falar com você, as perguntas são um pouco mais bem elaboradas, né? Então é isso aí, como você já se apresentou, você já trouxe aí alguns pontos da sua vida, da sua trajetória, eu queria entender, né, agora, já passando aí para um bloco mais assim de perguntas e de respostas, já deixo, tem vários aí que estão mencionando, está tendo retorno do áudio, né? Mas aqui no nosso aqui tá tudo tranquilo, tudo ok, tá tudo certo. O Eu, meu também tá ok, tô eu ouvindo. realmente não sei o que está causando esse ruído. Aqui o ambiente está tranquilo, acho que aí também tá, né, Laislan? Não, aqui tá sem áudio, sem nada, só o meu telefone mesmo. Perfeito. Tá tendo algum ruído aí? Faz os testes pra gente. Eu estou ouvindo até daqui. Certo. Mas vamos lá, vamos dar seguimento, Laislan. Infelizmente, né, por ser uma questão que a gente não tá tendo um certo controle, não tem como a gente interferir diretamente. Mas vamos lá. Laislan, essa live, ela basicamente ela é para falar a respeito daqueles empreendedores que têm o sangue de empreendedor, mas através do medo, através das dificuldades que às vezes enfrenta ali no dia a dia, ele fica cada dia mais adiando essas oportunidades, esse momento para frente. Né? E a gente sabe que muitas pessoas elas esperam ter dinheiro para dar um start inicial. E muitas das vezes ficam a vida inteira esperando ter dinheiro e esse momento nunca chega. Você acha, né, no decorrer da sua vida, da sua experiência, você acha que precisa mesmo essa pessoa esperar esse momento, esperar ter dinheiro para dar um start inicial, para fazer o seu negócio nascer, crescer, evoluir? Ou isso é um erro na sua concepção? Doutor Diego, eu posso dizer que
as condições ideais, elas quase nunca chegam. Entendi. Quem age com o que tem, eu acho que aprende mais rápido. Eu acho que, resumindo tudo, seria isso. Eu, por exemplo, se eu fosse esperar as minhas condições ideais, eu nunca tinha chegado até aqui. Primeiro, porque não tinha recurso para fazer isso acontecer. Certo. Segundo, porque eu não tinha noção do que era ser um empresário, né? Uhum. O que era realmente empreender sem ter uma experiência. Eu não tinha essa experiência de tocar um negócio, de fazer isso acontecer. Certo. Então, assim, eu acho que se a gente for esperar um momento certo, dinheiro, a gente nunca vai fazer e nunca vai ter nada. Porque esse momento nunca vai chegar. Pelo menos para mim, nunca chegou com essas condições. Ah, vou ter dinheiro para fazer isso. Não. Quando eu tive a oportunidade, eu fiz com o que eu tinha mesmo e no decorrer do caminho fui me contornando, fui, né, aprendendo e tá dando certo. Então, eu acho que se esperar as condições ideais, dinheiro, eu acho que nunca vai dar certo. Não, Certo. Você começou com muito dinheiro, com pouco dinheiro? não. Como é que foi esse início aí? Ixi, foi pouco dinheiro. Qual foi o nosso planejamento, principalmente, doutor Diego, eu quero falar um negócio que eu acho que é muito importante eu comentar aqui. Hoje vem muito jovem e adolescente conversar comigo e com a Giovana, né? Então a Uhum. responsabilidade aumenta a partir do momento que você vê outras pessoas tentando seguir o mesmo caminho que você. Então, Exatamente. hoje a gente se posiciona no nosso mercado com muita responsabilidade, até mesmo que a gente passa na internet. Quando uma pessoa vem até a nossa loja, fala, olha, estou pensando em abrir uma loja, estou pensando em abrir isso e aquilo, a primeira coisa que eu passo para a pessoa é a realidade. A Uhum. gente mostra a realidade, mostra os boletos que a gente paga, não é assustando a pessoa, mas a internet hoje, de forma, né, que as pessoas empregam algumas coisas, ela acaba passando uma visão de facilidade e também, né, de tudo vai conseguir, se você fazer isso, você consegue isso. E não é bem assim. O caminho não é construído dessa forma. Então a gente passa, né, um planejamento para essa pessoa. Nós perguntamos assim, ó, o que, que você faz? Ah, beleza, eu tenho um serviço ali, eu sou CLT, beleza. Você consegue tirar pelo menos R$ 200 e investir no seu sonho? Por exemplo, eu e Giovana mesmo não tinha esse dinheiro para começar. O que, que a gente fez? Foi começando a comprar aos poucos. Então, na primeira semana, a gente tinha R$ 100 ali, que nem era sobrando e que nem era faltando. A gente pegava aquele dinheiro ali na marra e investir. Então a gente começou ali com 100 primeiros cabides da loja. Uhum. Então você já começou a dar um pontapé inicial. Então, ou seja, não esperei ter a condição financeira, não esperei o momento ideal, só peguei, fiz e apliquei. Outra coisa, a gente começou a comprar pequenas coisas ali que fosse, né, gerando um movimento. A gente não esperou o momento, não esperou ficar, eu preciso de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 para fazer aquilo ali acontecer. Não, a gente Uhum. fez com o que a gente tinha. Então a gente comprou os puff, no próximo mês a gente comprou mais 100 cabides, e aí a gente tudo calado, todo momento calado, só comprando e fazendo, comprando e fazendo. E nisso a gente tinha feito uma lista no Excel das coisas que a gente tinha precisado dentro de uma loja e a gente foi indo. Aí teve um momento que eu acho até engraçado que quando a gente foi pedir os manequins, que quando chegou os manequins aí não teve como esconder. Aí a gente foi, contou pro pessoal, ó, a gente, né, tá pensando em abrir e tal, mas foi tudo no sacrifício, foi tudo no esforço mesmo, não teve tipo, eu tinha 3.000 guardados, vou investir. Não, foi comprando aos pouquinhos e foi vendo o sonho ali ser montado igual um quebra-cabeça mesmo. É interessante, Laislan, que às vezes a gente fala isso, as pessoas acham que é muito simples. Ah, não, então já que eu tenho vontade de empreender, eu vou, tenho aqui, vou tirar aqui R$ 200 por mês, vou começar a comprar e tal e terminar. Mas já deu para perceber que vocês tinham algo muito importante que eu acho que é a base de todo o negócio, que é o planejamento. Com certeza, a gente já Então, tinha. vocês compraram cabides, não é porque naquele momento
vocês precisavam do cabide, mas porque existia um planejamento e que lá na frente vocês iriam precisar desses cabides, né? Comprou os manequins porque chegaria um momento que vocês iriam precisar desses manequins, né? Às vezes, né, acredito que nesse momento, talvez vocês não tinham nenhum ponto da loja ainda, já sabia. Eu falo muito que empreendedor trabalha muito com a palavrinha de 2 letras e que resume tudo, fé, né? Você trabalha muito com Basicamente isso. você já começa ali a desenvolver, começa a adquirir, começa a comprar, começa efetivamente a entrar no mercado sem saber ainda se vai dar certo, se as coisas vão acontecer. Mas eu acredito muito, né, que Deus ele direciona nós para aquilo que realmente importa e está de acordo com os valores e com a cultura interna dentro de cada um de nós, né? Então, se a sua cultura é boa, se a sua cultura é de empreendedorismo, é de crescimento, você começa ali e parece que os negócios vão encaixando, né? Vão dando certo, você vai poucos, esse mês sobra 200, no mês que vem sobra 300, né? E é muito importante, a mentalidade empreendedora, ela deve persistir, né? Por quê? Porque o empreendedor, ele não tem dinheiro sobrando, ele tem objetivos, né? Então, assim, enquanto a mentalidade de escassez, vamos dizer assim, né? Quando pega ali 100 reais, opa, sobrou 100 reais, ao invés de investir no negócio, que é o futuro, que é o que realmente tem a possibilidade de mudar alguma coisa, a primeira coisa que pensa, né? Às vezes sobra ali uma semana 100 reais, na outra semana sobra 120 e tal, o que que ele pensa? Vou comer uma pizza, vou gastar tudo com açaí, né? E, infelizmente, a vida do empreendedor ele tem essas nuances no início que acaba ocorrendo aí. Você tem que abrir mão de algumas Com coisas. certeza. Na sua vida, você teve esses momentos? Conta. Teve. A gente, eu e a Giovana, eu agradeço até a Deus pela vida dela, que ela também pensava da mesma forma que eu pensava, né? Ela queria ter um futuro aí brilhante. Então, por exemplo, nós sabemos, na verdade, o que nós vamos ter futuramente. Então, a anseia, né, principalmente do jovem, do adolescente, de ter e possuir é muito maior do que uma pessoa mais velha. Porque ela vê algumas pessoas que nasceram em lar, né, que pode ter aquilo ali muito cedo, acaba que aquela visão ali atrapalha, né, tipo, começa até se se julgar mesmo, falar assim, nossa, por que fulano tem isso e eu não tenho? Por que fulano conquista isso? E começa aquela comparação, aquele jogo com si mesmo. Então, a minha ideia, mas a de Giovana, foi realmente cortar os nossos custos. A gente não tinha, por exemplo, se a gente saía toda semana, a gente podia sair uma vez na semana e uma vez no mês e nada mais, porque a gente sabia que no momento que a gente estava, a gente precisaria reduzir o custo, né, para a gente conquistar aquilo ali de forma eficiente, de forma mais rápida, como objetivo que a gente via a longo prazo que a gente ia conseguir tudo aquilo um dia. Só teria que ter um pouco de paciência. E hoje a gente vê, eu falo que até eu sou assim, muitas das vezes a gente é muito imediatista, né? A gente acaba sofrendo ali com a ansiedade de querer ter aquilo ali antes mesmo de estar preparado. Então, a gente veio trabalhando a nossa mentalidade desde quando a gente não tinha, para quando a gente não tivesse, a gente também não fizesse besteira. Entendeu? Então, assim, tudo, igual eu falei, né? Quem age com o que tem, aprende mais rápido. Então, a gente já pegou ali o que a gente tinha e foi aprendendo no meio do caminho a lidar com tudo isso. É isso aí, Laislan. A gente sabe também, Laislan, um dos pontos que a gente quer trabalhar aqui contigo nesse momento é a questão desse medo, né? Você até já falou um pouquinho aqui alguns minutos atrás. A gente sabe que esse medo, ele trava principalmente o jovem, né? Existem muitos que já passaram pelo caminho do empreendedorismo, de repente deixa de empreender, parte para outros caminhos, daí a pouco ele retoma novamente, ele não tem mais aquela dificuldade do início, da inexperiência, né? E fica ali travado, principalmente o mais jovem. Você, como uma pessoa jovem, já empreendedora, né? Com essa mentalidade brilhante, tanto você quanto a Giovana, né? Eu queria que você desse uma ideia, que você falasse algo aí para esse jovem
né? Que nesse momento ele sente que não está pronto. Qual que é a principal frase aí que você vai trazer para ele? Qual a principal ideia para poder esse jovem se destravar e cair, como se diz, cair de cara no empreendedorismo? Doutor Diego, começar antes de sentir preparado, posso dizer assim, no movimento que você se torna pronto, entendeu? É você no movimento ali que você vai conseguir. Eu acredito que as grandes ideias, elas não pedem permissão, mas sim a ação. Então, eu acho que para os jovens de hoje fica aí, né? Para mim, essa frase, não pede permissão, mas sim a ação. Então, não vai ser exatamente o que eu falo de ideia para você, mas o que você aplica como ideia. Então, acho que essa parte aí, muitos jovens ainda não se destravaram, fica com medo exatamente por um motivo aqui, que limita todas as pessoas. Ah, Chama aprovação de terceiros. Aquilo que Deus te entregou, estou falando assim bem apontado mesmo, aquilo que Deus te entregou, Deus não vai falar para outra pessoa, ele vai falar só para você. Então ele está acreditando naquilo que você pode e é capaz de ir correr atrás e fazer acontecer. Então, assim, muitas pessoas querem aprovação daquilo que Deus te entregou. E sim. pode esquecer, essas pessoas só vão dar opinião errada. Eu costumo dizer que quanto mais perguntas você faz para pessoas que não estejam na sua visão, na sua missão, mais confuso você vai ficar e mais longe do seu sonho você vai se tornar, ó, cada vez mais longe. E acaba por isso que outras pessoas começam a seguir outros caminhos exatamente por isso. Não estou falando que as pessoas, por exemplo, eu converso com muitas pessoas, né, que estão ligadas ao meu propósito e que estão ligadas à mesma aquilo que eu tenho como base, aquilo que eu quero adquirir. Essas pessoas sim vão te ajudar a conquistar, vai te ajudar, né, a conseguir. Mas aquilo que Deus te entregou, doutor Diego, ele falou só para você. Não adianta você pedir aprovação do seu pai, de sua mãe, não adianta. Lá Ele te entregou, então ele está esperando da sua parte aí você ir lá e fazer mesmo acontecer. Rapaz, você brilhou aí nessa exposição, viu? Eu realmente é interessante que eu acho que todo empreendedor ele tem um ponto em comum, que é o ato de acreditar que vai dar certo, né? Certeza. Geralmente eu costumo dizer que o empreendedor ele não tem um plano B, ele só tem um plano A e a missão dele é fazer o plano A dar certo, né? Eu acho que o problema está comigo aqui, ó. O ruído só está aparecendo para mim quando eu estou falando. Mas vamos lá, vamos dar seguimento. O que que acontece? Em relação a essa questão, você falou aí da aprovação. Eu realmente acho que assim, é um dos pontos que mais trava, né? Demais. Porque o jovem ele quer crescer, ele quer desenvolver, ele quer atingir um grau de reconhecimento, né? Isso não só dos familiares, mas da sociedade em si. E o medo disso dar errado, dele ter que cair, dele ter que levantar, dele ter que reiniciar, né? Ter que dar um passo atrás, realmente é algo que assombra, né, o ser humano. Mas quando você pega histórias, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de ter uma palestra, acho que o Nobre estava também, né, lá em Brasília com o Geraldo Rufino, quando você vê ele falando tantas vezes que ele já quebrou, ele teve que dar um passo atrás para poder dar dois para frente, realmente no negócio isso também, né, é altamente possível de acontecer. Tem que viver decisões, volta e meia. Às vezes você está indo ali, tudo tranquilo e tal, já estou curtindo um pouquinho, né? Tô frequentando bons lugares e tal, daí a pouco vem uma realidade. Opa, peraí, eu tenho que dar um passo para trás aqui. Isso é verdade. Refazer aqui um planejamento. Eu tenho que mudar alguma coisa aqui, porque senão, né? Se eu continuar nessa toada que eu vou aqui, eu vou quebrar o meu negócio. É muito importante a gente aprender. Um outro ponto que eu costumo dizer sempre também, Laislan, que o empreendedor não pode, assim, é algo que tem que estar no DNA do empreendedor. Ele não pode ter preguiça de buscar conhecimento, correto? Porque no negócio não é só abrir um negócio e colocar ali, abrir as portas, esperar que o cliente venha. Se você não buscar conhecimento hoje, o seu cliente não te encontra, o seu cliente não te acha, você está entendendo? Se você não buscar conhecimento, o seu negócio, se você não souber o que é um ROI, o que é um DRE, o que é ali uma margem investida do seu negócio, consequentemente,
você muitas das vezes vê o seu negócio fluindo, mas você não sabe se ele está dando certo, você não sabe se ele está crescendo, se ele está diminuindo, né? Se ele está aumentando, né? Ou se ele está quebrando. Então, hoje em dia é muito importante, se você vai iniciar um negócio, né? Se você já tem aquela crença dentro de você, como, né, você mesmo acabou de falar aqui, você já tem aquela fé que vai dar certo, já tem um plano A, vai lutar para o plano A dar certo. Mas para esse plano A se manter, é importante e sempre será o conhecimento. Eu sempre digo, né, que o empreendedor ele é um aprendiz, ele tem que estar aberto, porque o mercado ele é muito volátil. Hoje ele está se comportando de uma forma, amanhã ele se comporta de outra, né? De repente, cria-se uma guerra lá do outro lado do mundo e isso afeta seu negócio aqui no Brasil. Né? Então você tem que ser volátil e criativo para poder burlar e driblar todas essas situações. Não é isso? Concordo plenamente Então com é você. isso aí, né? Mais uma vez, quero dar as boas-vindas aos que entraram, né? Posteriormente. A Ana Benício está aqui nos acompanhando, né? Natália Reis, Isabel, Ana Flávia, Rodrigues, Alisson Andrade, sejam todos muito bem-vindos. Se tiver alguma pergunta, pode deixar aqui nos nossos comentários. Né? Hoje o tema está aí um pouco mais voltado para essa área, né, do empreendedorismo, de tirar esses projetos do papel, né, sem esperar o melhor momento. E claro, né, isso é algo que impacta grande parte da nossa população nos dias atuais. Agora, Laislan, quero ouvir de você. Teve algum momento na sua trajetória em que você enfrentou uma dificuldade assim tão grande que você pensou em desistir? E se pensou, como que você lidou com isso? Lidei esses dias, isso acontece diariamente. Mas o que a gente deve carregar, doutor Diego, é Hum, uma diferença muito grande entre sonho e propósito, né? sim, O propósito ele tem que permanecer. sim, Se você deixar ele ali um pouquinho, acaba que você jogou por água abaixo todo o seu planejamento, todo o seu projeto. Sonho ali você pode começar, você pode, né, ir atrás e tudo mais, mas propósito é totalmente diferente. sim. O que aconteceu como tristeza, né? Vontade de desistir, vontade, não, cara, não dá. Porque o que acontece? A única coisa que mexe muito com o psicológico do empreendedor é o dinheiro. Sim. Mexe demais, principalmente quando aquilo ali é com muito esforço, muita dedicação. Então, Dia das Mães, vamos lá, Dia das Mães. Fiz um planejamento todinho para o Dia das Mães e acabou que a gente não vendeu, né, conforme o planejado. Foi legal a campanha, foi muito bonito, foi legal demais. A gente sempre trabalha com vídeo criativo, a gente teve um alcance muito alto dos vídeos e tal. Só que eu já percebi onde que eu errei. Sim. Eu consegui atingir as mães, mas não consegui quem ia comprar para as mães. Então, é uma coisa para eu rever futuramente, na data, né, do Dia das Mães do ano que vem. E o que aconteceu? O ano passado, no primeiro Dia das Mães, quando a loja estava ali dando seu primeiro segmento, a gente vendeu uma quantidade X. E, em vez da gente dobrar o faturamento, ou até fazer o mesmo valor para não ter caído, a gente caiu. Uhum. E olha que a gente tinha no primeiro ano inicial ali. Então, o que eu investi não cobriu nem meus gastos. Estou contando uma realidade, estou contando uma dor aqui para vocês. Isso Porque acontece. Nem a questão do negócio é justamente esse. Muitas sim, vezes você faz um lançamento ali, você faz um investimento de um lado, não dá certo. Né? Mas é importante o empreendedor entender que muitas das vezes uma campanha que dá certo, ela cobra o prejuízo de todas as outras. com certeza. Então E é uma. Não, Isha já teve campanha aqui que foi sucesso, foi muita bênção. A gente acabou esgotando todas as peças do estoque, tudo. Já aconteceu muito isso, isso. mas o que acontece, doutor Diego? Eu vejo muitas pessoas maquiando na internet, né? Eu acredito que um dia eu vou passar essa visão para, principalmente para os jovens que estão começando. Eles segue um tipo de conteúdo que as pessoas maqueiam muito, então quando eles passam pela realidade, é uma dor que eu vou te falar, se não for o propósito, você não consegue suportar.
Então, um momento que eu tive aí de querer desistir foi esse, porque eu investi muito e o retorno mal cobriu os gastos que eu tive, né? Sim. Com coleção, com toda a programação que a gente teve aí de brindes, né? Com vídeo e tudo mais, tempo que vale muito mais do que dinheiro. Então, assim, não tive o que eu esperava como planejado. E tá tudo bem. Uhum. Mas no momento você fica, cara, vou desistir, vou largar. Isso aqui tá muito difícil, tá muito complicado. Mas depois você vai lá, recalcula a rota e fala para si mesmo, cara, eu sou um empreendedor de sucesso. Errar faz parte da minha trajetória. O que que eu errei? O que que eu posso levar como aprendizado desse erro? E é isso que eu fiz. Se você olhar aqui um pouquinho, daqui a pouco no final eu mostro para não desestabilizar a câmera, tá Uhum. cheio de programação aqui, ó. O que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer, o que que a gente não fez, por que que a gente não entrou em contato com os clientes individualmente, né? Qual vai ser a nossa programação agora no Dia dos Namorados que está se aproximando? Já deixa um convite especial aí para você que tem um amor da sua vida, vim comprar na Seven, vim comprar na Amorella. Então, o que que a gente deixou de fazer que a gente pode fazer hoje? E é isso que a gente está fazendo. A gente está levantando um estudo, fazendo tudo diferente, atualizando as coisas que a gente não fazia, para a gente não errar novamente. Faz parte essa queda? Faz. Mas o que que eu posso fazer para não acontecer isso novamente e eu não acabar me decepcionando igual eu me decepcionei dessa vez? Uma coisa que eu trabalho muito é com vídeo criativo, eu e a Giovana, a gente gosta muito de trabalhar nessa área, só que Uhum. o vídeo criativo não foi suficiente para sustentar essa campanha. Ou seja, a gente passou para outro nível e a gente estava usando a metodologia do nível passado. Então tem que ter muito cuidado você, empreendedor que está de frente do mercado aí, porque muitas vezes você subiu o degrau e está querendo descer para o degrau de baixo. Não que você não pode atualizar e utilizar um método, né, é, do passado, porque dá certo, mas você tem que ter muito cuidado como você vai utilizar isso aí, porque pode ser que o tombo não seja legal. Bacana, Laislan. Ainda nesse mesmo sentido aí, Laislan, assim, na prática, o que que te ajuda a manter a constância nos momentos de adversidade? O que que você olha assim, poxa, o que que te enche de energia, né? Quando você tem essas, vamos dizer assim, essas decepções no planejamento, que isso aí faz parte de todo o negócio, né? Isso não é um caso isolado da empresa, né? Do micro e pequeno empreendedor, né? A gente tem empresas que, por causa de uma estratégia de marketing, uma estratégia elaborada ali, que não deu certo, as empresas perdem milhões, né? Verdade. Isso dá impacto, empresas que estão na Bolsa de Valores, por exemplo, tem impactos ali gigantescos nas ações, que, consequentemente, isso vai afetar todos aqueles acionistas, vai afetar o interior da empresa. Oxalá, né? A casa até que já levou empresas à falência, né? E claro que a gente tem que ter uma resiliência muito grande. Na prática, o que tem te ajudado, né, a manter essa constância e a continuar agindo mesmo no momento das dificuldades? Doutor Diego, vou citar um versículo aqui em respeito a qualquer religião que esteja nos assistindo aqui. Fica em Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Cansarão, caminharão e não cansarão. O que eu quero dizer com isso? A minha constância, ela não depende só de mim. Ela depende de uma fonte inesgotável que se chama Jesus Cristo, Que né? bacana. Então, assim, essa parte aí é o que me sustenta hoje. Quando eu me sinto fraco, é onde que eu me sinto forte, é onde que Deus me capacita, é onde que Deus me honra. Então, o que me faz, respondendo a sua pergunta, é exatamente isso: depositar minha confiança em Deus, porque foi Ele que me mostrou a visão, né? De continuar ali. Ah, eu errei, beleza, errei. Mas o que eu posso fazer para conseguir atingir o meu objetivo? E assim, tem hora que eu me sinto tão responsável diante dessas lojas que eu coloco a Giovana em um ponto meio sem escape.
eu falo assim, a Giovana, ela acredita muito no que Deus, né, já me mostrou, o que Deus tem para nós, que ela confia de olhos fechados. E eu falo assim, caramba, se algum dia eu decepcioná-la, como que ela vai me ver a partir desse momento, né? Sim. E ela sempre esteve ali do meu lado como parceira, né? Nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, de tristeza. E foi por conta exatamente disso, por conta de Deus, que sempre sustentou, que sempre deu a visão, que sempre nunca deixou faltar nada, por mais que a gente passou por esse momento difícil. Então, assim, acaba que a gente vai se, né, renovando ali as nossas forças através disso aí que eu acredito muito, que é Deus, que é o meu ponto ali de refúgio, aonde que eu corro, choro, clamo e peço misericórdia a Ele todos os O dias. importante é que ele está sempre aí, né, rapaz? Com certeza. É incrível a força que a gente, né, consegue buscar quando no momento da adversidade a gente consegue colocar isso nas mãos de Deus, né? Isso nos traz aqui também uma percepção da importância, né, do empreendedor ter um lado espiritualizado forte, Certeza. né? A gente sempre vê falando nos treinamentos que a gente faz, né? Não adianta você ter sempre por detrás de um CNPJ forte, existe um CPF forte também, né? E esse lado espiritual, ele é muito, muito importante para o empreendedor. É você estar sempre renovando as forças. Eu acho que todo empreendedor tinha que pegar esse versículo que você colocou e colocar ele bem na parede, né? E correrão e não se cansarão e por aí vai. Sempre renovando as forças, né? Laislan, já estamos caminhando aqui para os minutos finais da nossa live, né? Que por sinal está sendo muito proveitosa, né? Vários aqui ainda nos acompanhando, né? Em especial aí, um abração para Denise Boulos, que está nos acompanhando aí, acabou de dizer que Deus, com certeza, eita lasqueira, que Deus tem. Aí faz um bolo bom. É isso aí. Laislan, eu queria falar agora um pouquinho das redes sociais, né? Você já citou aqui que vocês gostam dessas campanhas criativas e a gente vê o quanto vocês exploram esse lado, né? Assim, dentro do seu negócio. E o quanto isso é importante, né? Hoje a gente pode dizer que vocês têm um ponto talvez não muito privilegiado em relação àqueles que estão, né? Para quem conhece a geografia e a Sim, da cidade de Paracatu, vocês não estão exatamente ali na Joaquim Murtinho, não estão, né, da deputado Quintino Vargas ou na Olegário Maciel, que são as ruas tradicionalmente de comércio forte na cidade, mas vocês conseguem buscar o cliente onde ele estiver e trazer na loja de vocês, né? Então hoje, qual que é a importância que vocês enxergam do uso estratégico das redes sociais para impulsionar as vendas, para dar visibilidade ao projeto, ao negócio, né? E como você enxerga a importância para aquele que está efetivamente começando? então, acho que a primeira pergunta que a gente fez para nós mesmos, como que eu vou competir com uma pessoa que tem 40 anos no mercado, que tem talvez 2, 3, 4 caixas, né? Ali, uma rotatividade muito alta. Se para uma semana a empresa eles continuam mantendo funcionário como se nada tivesse acontecendo. Essa pergunta é o que eu me fiz muito no início, né, de quando eu fui começar. Então eu vi, né, que em Paracatu essa área ela não era tão procurada, né? As pessoas não tinham tanta coragem quando a gente começou. Das pessoas virem fazer o que a gente está fazendo hoje, de vir colocar o rosto né? Eu sou o dono disso aqui. A Sim. gente começou a perceber, né, que a gente foi meio com uma afronta aí de chegar e querer sentar na janela mesmo. Mas eu acredito que isso se dá a ousadia, né, de querer fazer aquilo ali acontecer. Então, um meio que eu vi que não tinha tanta, né, percussão na cidade foi a ferramenta que eu tinha para trabalhar. Então, Sim. eu peguei e fiz daquela ferramenta ali é, algo inovador que já tinha, porém não era aplicado, Uhum. a trabalhar a nosso favor. E uma delas, né, até citei aí, que é o vídeo criativo. Dá muito trabalho, dá demais, envolve uma programação gigante, não é simplesmente você ver um vídeo na internet, só ir lá e fazer.
Existe um estudo que a gente sempre faz de comparação, de duplo sentido. Por exemplo, o que eu falo não é o que você ouve, Sim. né? E eu acho que até no direito isso aí é um ponto crucial. O que eu falo, talvez o que você ouve não é o sentido que eu estou querendo passar para você. Sim. Então, a gente estuda muito isso, o duplo sentido do vídeo. Né? Igual mesmo, eu errei no vídeo do Dia das Mães. Eu consegui alcançar muitas mães, mas não consegui atingir os filhos, os Sim. esposos. Então, é uma área assim que a gente sempre estuda, né? A Denise comentou aí, não tem como. O marketing, né, Denise? O Lisa quase me matou. Esse dia mesmo a gente fez um marketing, cara, que é, o meu alcance nos meus stories ele dá só até 400 pessoas. Nunca tinha chegado a mais do que isso. Nesse dia chegou a 800 pessoas, ou seja, o dobro, né? Com esse vídeo que a gente fez. Foi um pouco ousado demais, mas a gente trouxe vendas aqui para nossa loja, né? Então foi bem bacana esse vídeo que a gente fez. Acabou que se a gente tivesse avisado as pessoas, ele não ia ter o mesmo sentido, não ia ter aquela preocupação, não ia ter, né, das pessoas ficarem Tua doidas. curiosidade, poxa, mas o que está acontecendo? Os meninos estavam tudo bem e tal, nada, polícia, veio, E fechou assim, o negócio. depois eu tive que me desculpar, né, nas redes sociais para essas pessoas, mas era um meio que eu achei de venda, é um marketing apelativo, a gente não gosta de utilizar muito esse marketing, mas a gente sabe utilizar ele, mas eu não gosto de utilizar porque ele é muito pesado, igual mesmo envolve preocupação, né? A gente fez Familiares. um vídeo ali que talvez a gente não saberia se poderia dar um possível problema, né? A gente fez acreditando nas vendas, mas a gente também já sabia os riscos que a gente corria. Então, Exatamente. deixou muita gente preocupada. No meu telefone tinha mais de 180 ligação. Tinha muita ligação. Meu Instagram descendo mensagem e o da Morella, as mulheres já deixando nós doidos. Advogado foi o que mais foi. E o que aconteceu? O que aconteceu? As clientes aqui, advogados da loja, mandando mensagem, eu posso ajudar em alguma coisa, já deixando à disposição. Nesse dia foi muito pesado, muita gente, né, foi até lá na delegacia, ver se tinha alguém lá, né? Sim. A gente deixou a Denise aí muito preocupada, depois eu até pedi desculpa a ela, né? Ela veio cá no maior carinho conosco. E outras pessoas também, mas isso é um marketing apelativo, teve retorno, né? Cada loja aí conseguiu fazer ali em torno de uns 7 mil no dia, então deu um total de 14 mil reais num dia só, que a gente colocou a nossa promoção. Sim. A gente não gosta de utilizar esse marketing. A gente gosta de fazer mais na área sentimental, algo que chame a atenção do nosso público, mas não de deixar as pessoas preocupadas. Mas é muito importante a utilização das redes sociais hoje, para você que quer alavancar seu negócio, quer crescer seu negócio, não descarta essa parte aí de utilizar a internet. Assim, eu confesso, doutor Diego, que eu estou num nível hoje que eu estou recebendo muita mensagem e isso acaba me deixando muito esgotado em algumas áreas. Então eu coloco certo limite para eu mexer no telefone também, porque só hoje mesmo a agência de marketing mandou umas 3 mensagens que eu posso demonstrar ao vivo aqui. Então assim, é diariamente marca mandando mensagem, pessoas que, né, acabou de descobrir meu número e aí passa para um, passa para outro, aí não quer ser atendido pelo número da loja porque acaba que está rodando o tráfego pago, chega muita mensagem. Eu tenho só um funcionário por enquanto ainda. Então, assim, para atender essa demanda é um pouco complicado. A gente já está estudando uma possível possibilidade de colocar uma pessoa que atende só um online para a gente fazer um catálogo que a gente possa atualizar conforme for a saída, para agilizar exatamente isso e atender o nosso público. Mas a internet, sem internet, não vai não. Não tem como não. Acho que se a gente fosse, principalmente pelo ponto que o senhor citou aí, não dava certo aqui, não. Não ia. Rapidinho fechar, não ia ter constância, não ia ter nada disso. É isso aí, Laislan. Você trouxe para nós aqui, né, hoje ensinamentos grandiosos, valiosos, inclusive, né, para quem está no início do negócio, para quem está vivenciando o negócio, né, tanto aí
a coragem, né, do empreendedor, tanto quanto também a resiliência que esse empreendedor tem que ter para se manter no negócio, né? E como o nosso horário já extrapolou, né, queria muito que nós tivéssemos pelo menos mais uns 40 minutos, uma hora, para continuar esse bate-papo, né? Mas chega um ponto que às vezes vai ficando até cansativo, o pessoal também quer descansar e bem por diante. Então vamos liberar essa galera. Mas hoje, enquanto você falava e explanava alguns pontos, eu fiz algumas anotações, né, que agora eu quero somente pontuar para que cada um dos que estão nos acompanhando possa verificar quais foram os insights que eu tirei desse negócio, né, e, consequentemente, eles também possam analisar quais os insights que eles puderam, né, tirar a mais dessa nossa conversa, desse bate-papo. No início da nossa live, você falou a respeito da importância, né, do momento e deixou bem claro que esse momento ideal ele não existe, né? Há sempre um ponto em que a gente pode melhorar um pouco mais, né? Você disse que não existe um momento certo, existe a oportunidade, né? Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Se tem a oportunidade de empreender, você gosta e como você mencionou, né, você tem aquele chamado, mete o pé, vai em frente, busca conhecimento e coloca o pé que Deus vai colocando no chão. É isso? Isso aí, positivo. Você falou também a importância de viver a realidade do seu negócio, né? E efetivamente você estar ali de corpo, de alma e vivenciando o momento, né? Se o momento é uma fase difícil, vivencia ela para que né, possa ali esperar a próxima fase. Fazer o melhor, aliás, você disse também que é melhor fazer do que esperar fazer, né? Então, muitas das vezes você está ali no seu momento de trabalho, você muitas das vezes pensa que você tem que esperar o momento certo, mas é melhor começar fazendo, né? Adquirindo, né? Começar com o que tem, né? E Sempre movimentando. coisa, como nós citamos, você dando exemplo lá dos primeiros 100 cabides e daí por diante, é começar com o planejamento, né? O planejamento, o estudo do seu negócio, acho que é muito importante e é isso que nós efetivamente buscamos a cada dia transmitir para aqueles que querem ser empreendedores ou que já são empreendedores, né? Que começou o negócio sem planejamento. Começou sem planejamento, está vivo até hoje, planeja daqui adiante que os seus próximos passos serão mais longos, serão mais assertivos e, consequentemente, mais rentáveis, mais lucrativos, não é isso? Então, vamos lá. Você deixou para mim aqui uma frase que eu admirei muito, né? Que é a seguinte: as grandes ideias não pedem permissão, e sim requer a ação, né? Então elas não chegam pedindo licença, né? Olha, eu posso chegar e tal, não. Não. Chegam e você requer de você apenas um ato, a atitude, né? Requer a ação. Você chega, que você, como se diz, entra de cara ali e começa efetivamente a praticar e a fazer dar certo, né? Você falou também da importância, né, de não dar tanto crédito para o que a gente chama de aprovação de terceiros, né? Você precisa da aprovação justamente daquele que já colocou dentro do seu coração a ideia de empreender e esse vigor, essa vontade de fazer, de mudar, né, de realmente mudar de vida com o empreendedorismo, né? Inclusive você citou também a importância de acreditar no propósito que Deus te entregou. Isso aí eu achei brilhante e é algo que eu creio que vários dos que estão na live aqui vão levar para as vidas, né? Para as famílias, para dentro dos negócios também, né? Você também falou algo aqui que eu pude externar e tirar, né? Como aproveito aqui, a seguinte situação: nem todo investimento trará o retorno planejado. Você precisa aprender que errar faz parte da trajetória. Literalmente, você aprender, errou, aprende, né? Como se diz, redefine a rota aqui, bola para frente, né? Vida que segue, e bora. Errar faz parte do seu negócio, faz parte do seu dia a dia. Nem como até se vê um pouco atrás, às vezes você tem um erro, mas quando você tem um acerto, aquele acerto ele traz um lucro que muitas das vezes suplanta todo o erro, tudo aquilo que você passou lá atrás. E mais do que isso, o seu erro lá atrás, ele traz aprendizado que talvez os seus concorrentes ainda não vivenciarem, não passaram. Correto? Você também citou aqui algo que eu achei brilhante,
que é a importância de manter um lado espiritual forte e inabalável no momento das adversidades, né? Então, é muito interessante nós trazermos isso para o nosso dia a dia, a importância de nós termos esse lado espiritual bem forte, bem assim, de forma bem resiliente também, e que nas adversidades nós vamos conseguir driblar isso, ter paciência, né? Ter perseverança e, consequentemente, atingir os nossos objetivos, né? E por último, você falou também da importância de explorar marketing. Até coloquei aqui, né, ainda que de forma apelativa, mas com responsabilidade, Com né? certeza. Muito importante, porque não é só esse marketing apelativo e tal, né? Eu, para ser bem sincero, né, eu cheguei até a conversar com o Diva. Na hora que eu vi lá aquelas informações, né, querendo ou não, a gente tem um pouquinho do conhecimento, que seria Sim. um procedimento, né? Qual seria um procedimento para chegar lá e embargar e fechar? Eu falei, não, esse procedimento não está batendo com a realidade, não. É marketing. Cheguei a falar escondido, falei, pode esperar que está vindo marketing pesado e eles vão brilhar. E não deu outra, né? Com o pessoal tudo preocupado e tudo, eu pensando, poxa, eles estão fazendo uma jogada de marketing aí e vai atingir o que eles querem, que é justamente atingir as pessoas, é buscar a visibilidade, né? Porque nem todo o marketing ele precisa ser de vendas. Verdade. Às vezes, você precisa estar no momento, você precisa analisar o seu negócio. Poxa, nesse momento eu estou vendendo bem e tal, estou mantendo o negócio, mas eu não estou crescendo, eu estou estagnado. Então, nesse momento, entendo que o marketing apelativo ele é importante. Por quê? Porque você vai trazer visibilidade para o seu negócio, claro, como eu disse aqui, com responsabilidade. Né? Aham. Responsabilidade é você entender os limites da sua atuação na utilização do marketing, né? E o que isso pode afetar, quais são. Você já tem que tentar se preparar e se precaver para os piores cenários, né? Sim. Daquele marketing apelativo. Né? E como você citou, tem algumas pessoas que vão se preocupar, né? Inclusive, você avisou a sua mãe antes de fazer aquilo, né? A gente avisou as pessoas, né, que estava mais ligada a gente, porque, cara, se vesse uma situação daquela, já ia emendar uma coisa, talvez até com um problema atual nesse que estaria passando. Então, assim, foi. O pessoal aí até falou assim, cara, faz um grupo, faz um grupo, que aí você coloca lá nesse grupo, pelo menos para nós que estamos próximos, não tem essa Sim. preocupação e tal, porque realmente a preocupação das pessoas, né, a gente vê que é pelo carinho, pelo amor que tem com a gente. Até entanto, até Giovana, tadinha, não sei nem se ela tá ainda na live, no dia ela ficou com dor de barriga. Ela ficou realmente, literalmente com dor de barriga, porque ela não estava aguentando sustentar aquilo mais. Então, ela falou assim, cara, solta hoje, porque se nós esperar mais um dia, esse povo vai começar a bater aqui amanhã, e aí isso já era. Entendeu? E assim, no dia, nós esperamos um dia, né, para contar. A gente foi dormir, cara, eu fiquei ansioso a noite toda. Eu falei, meu Deus, será que vai dar certo? Como que vai ser a reação das pessoas? E o negócio de vocês foi tão apelativo que vocês literalmente fecharam o negócio, né? Fechou, Vocês não fechou. abriram, tipo assim, não, é fechado, é 100% fechado, não tem atendimento. Quem chegava lá não via vocês, só Não, acha. passou a gente filmando e a gente aqui de dentro, né? Assim, vou contar, Denise Cambraman, a gente danava a rir, assim, caramba, não é possível que o povo tá acreditando. E aí eles passava, filmava, e a gente até ouviu, né? Algumas palavras assim que até nos motivaram. Falaram assim, eu sabia que isso aí já ia fechar. É, a gente ouviu literalmente. Isso a gente utiliza como combustível, não como uma palavra de, né, de negação para a gente. Teve outra coisa também que a gente acabou ouvindo, que foi, por exemplo, isso aí tá próximo a cair. Para passar a fita assim, pode ser que tá caindo, alguma coisa do tipo. Então a gente escutou muito isso do lado de dentro aqui, danava a rir, nós aqui dentro e tal. Mas esse tipo de marketing, igual eu falei, é só num caso assim que a gente realmente precisava mesmo e aí a gente utilizou, mas esse lado eu não gosto de utilizar não. A gente sabe utilizar, a gente sabe fazer a programação para utilizar, mas se algum dia for ter alguma coisa nesse sentido, pode ter certeza que as pessoas próximas a gente vai avisar para não ter esse problema mais.
Então tá certo. Laislan, queria agradecer a sua participação, agradecer aos que estão conosco aqui até esse momento, né? A Denise sempre muito participativa, né? Falou do dia aí, né? Marte Polícia quase me matou, já ia chamar o Diego nesse dia. Servem aqui, veste de 20 até 40 anos, qualidade e atendimento excelente. Então, assim, esses comentários que realmente nos motiva, né, Laislan? Beleza? Querer realmente fazer, continuar o nosso negócio, né? Meu marido e meu filho, tá tudo boss. Pois é, gosta demais. É Todo isso mundo da aí. E o família. aviso aqui também, né, Laislan, avisa antes. Então, nas próximas vezes, né, deixa um aviso aí para Denise. Tá, não vou fazer Ela é muito nova para ter problemas de coração. Então, é isso aí. isso. Jamais vou fazer isso de novo. Depois que eu vi. Laislan, nós já extrapolamos aqui o nosso horário, mas queria que você deixasse somente aqui, eu vou te dar um minutinho para você deixar uma mensagem aí de incentivo para os nossos jovens, né, que estão com medo de dar esse primeiro passo, ou até mesmo para os empreendedores, que mesmo estando com o negócio já em andamento, ainda tem esse medo, né, de alçar novos voos, de realmente impactar os seus negócios e, consequentemente, impactar seus clientes. Deixa para a gente uma mensagem. Então, pessoal, primeiramente eu queria agradecer, né, para finalizar a Deus aí. É Ele que concede essas oportunidades para a gente, para estar contando um pouco da nossa história. Fico muito feliz com as pessoas que passaram e que estão até aqui no final. E uma mensagem que eu tenho para vocês é acreditar em si mesmo. Independente da situação atual, ela não vai ser uma situação que vai ser para o resto da sua vida. Sim. Independente daquilo que você esteja passando nesse momento, entenda que aquilo ali vai ser só passageiro. Então, os momentos bons passam, os momentos ruins passam. Então, a mensagem que eu quero deixar frisada aqui para vocês não esquecer, acredite em si mesmo e vai até o fim. Não duvida daquilo que Deus te entregou, da sua capacidade, não duvida daquilo que você tem em mente, porque eu acredito que Deus já te capacitou e tem várias pessoas querem te escutar a sua história, a sua trajetória, igual está acontecendo hoje. Eu nunca imaginei passar por uma situação dessa, né, de ter uma live, de poder contar a minha trajetória. Eu acredito que nunca, tipo assim, bem na minha mente passar por uma situação dessa. Mas só está acontecendo porque eu estou acreditando em mim. Então, né, eu até brinquei com o Dr. Diego aí, Dr. Diego, daqui uns dias vai ter 18 mil pessoas, então, assim, é visão a longo prazo, né? Você acreditar que aquilo ali vai ser possível alcançar. Isso. E não ver a quantidade de pessoas que estão te assistindo no momento. É você já ver que lá na frente várias pessoas vão estar prontas para te escutar. E Isso. lembre-se, ninguém quer escutar a sua história triste enquanto você não brilhar. Então, trilhe esse caminho aí, faça acontecer, que eu tenho certeza que Deus vai estar ali na contenção para te ajudar naquilo que for preciso. Perfeito. Laislan, mais uma vez, gratidão, meu irmão, pela sua participação. Você É isso. Gratidão minha da sua parte. né, nossos seguidores, para aqueles que nos acompanham. E para quem não está nos acompanhando, né, quero convidá-los a né, assistir essa live, né, aqueles que entraram lá no início tem muita informação importante, vai ficar gravada, assista, né? Se o que você vê aqui faz sentido para você, faz sentido para mais alguém, faz sentido aí para algum mini empreendedor dentro da sua família, né? Que já tenha essa vontade de empreender, ainda que mais novo, já compartilhe essa live com eles também, para que assim eles possam se tornarem conhecedores, né, do que está sendo tratado, do que estamos vivenciando, né, do que há no mercado atual, no empreendedorismo e, consequentemente, ficando dentro da sua vida, dos seus negócios também. Laislan, muito obrigado, gratidão mesmo, de coração aqui, ó, pela participação. Já deixo, né, já vou estender aqui o convite também à Giovana, né? A gente sabe que vocês dois têm esse costume, às vezes, até de se apresentarem juntos, né? Hoje eu sei vocês aí, mas eu quero que ela participe também. E, se possível, num próximo momento, quero fazer uma live com vocês dois juntos, né? Temos aí um projeto e um podcast também, pode ser que vai ser legal. E se tudo der certo, Deus encaminhando, como cremos que vai encaminhar, Deus vai, né, dar para nós aí condições de nós embrenharmos nesse projeto e, consequentemente, dar vida, né, para isso aí. Então, que Deus abençoe os nossos seguidores. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.
paz. Brigadão. Nada. Tchau, tchau.